Vamos ficar de pé todos por mais um momento, porque depois você vai ficar sentado um bom tempo, acredite. Como nós vamos falar sobre profecias, vamos falar sobre coisas que estão por vir, que conhecido como escatologia, as coisas que estão por vir e por acontecer. Então, o livro do Apocalipse, por exemplo, é extremamente importante nesse processo. E o que eu vou fazer hoje aqui é trazer para você uma visão rasante, panorâmica do livro do Apocalipse, para você entender por que o livro do Apocalipse foi escrito dessa forma, que para muitos parece tão complicado. E hoje você vai ver que não tem complicação, tudo é uma questão de se olhar pelo ângulo correto. Quem está animado, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Nós vamos então para a palavra de Deus no livro de Apocalipse, primeiro capítulo, a partir do versículo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, e a minha sugestão é que ao sentar depois, você fique com a sua Bíblia no colo, em punho, porque eu vou citar muitas coisas. Se você rapidinho folhear e acompanhar, vai ajudar muito mais na assimilação, porque você veio aqui para entender, não é verdade? Você veio para aprender, e é isso que vai acontecer com a bênção de Deus. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Repita comigo essa expressão do versículo 3, o versículo 3. Esqueça a sua tradução por agora e repita comigo, para nós falarmos uma mesma língua. Diga comigo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, pode se assentar e eu começo com isso. Primeira coisa extremamente importante a respeito do livro do Apocalipse é por que o diabo trabalhou de forma tão árdua para fazer o livro do Apocalipse parecer complicado. Por que as pessoas olham para o livro do Apocalipse e têm até medo de abrir? Elas preferem ler qualquer outro livro da Bíblia, mas quando chega no Apocalipse, as pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Medo por várias razões. Tem medo porque parece complicado, porque elas não entendem. Tem medo porque o livro do Apocalipse apresenta um cenário que na mente de alguns parece muito mais um filme de terror. Tanta destruição, tanta miséria, tanta coisa ruim acontecendo. E se aquilo não for visto e entendido pelo ângulo correto, as pessoas vão fugir do livro do Apocalipse. E a razão pelo qual o diabo trabalha duramente para que você se afaste do livro do Apocalipse, o segredo está no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que primeiro lê, segundo os que ouvem as palavras desta profecia. Então, a maioria nem lê e muito menos ouve, porque poucas pessoas pregam sobre o livro do Apocalipse, porque exige, na verdade, muita dedicação também por parte de quem ensina, porque precisa se pesquisar com profundidade, porque toca em assuntos não apenas proféticos, mas também em assuntos históricos. Você é forçado a ir para a história de Israel, para a história da igreja e para a história mundial, para você conseguir entender certas coisas. Então, nesta noite, você vai entender o livro do Apocalipse como se você estivesse vendo o Apocalipse de cima, como se o Apocalipse fosse o mapa e você estivesse olhando o Apocalipse de cima para baixo. E isto vai te ajudar consideravelmente, porque quando os outros preletores vierem falar sobre alguns outros assuntos que já estão programados para este mês, você vai entender com muito mais facilidade. Dá um glória a Deus aí.
Aleluia. Bom, o livro começa da seguinte forma. Ele começa dizendo que ele é uma revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Curiosamente, não se fala muito de Jesus nesse livro. Jesus aparece um pouquinho no começo, depois Jesus aparece em momentos estratégicos do livro, mas o livro fala muito mais de juízo, muito mais de julgamento, e fala também consideravelmente de duas outras coisas. Fala muito sobre conflito de reinos e fala sobre uma outra pessoa, que curiosamente falando, esta pessoa ela é citada no livro mais do que Jesus, que é o anticristo. Ele aparece no livro com muito mais veemência, ele é citado aqui com muito mais veemência do que o próprio Jesus. Então, como que o Apocalipse pode ser a revelação de Jesus, se ele não fala muito sobre Jesus? E nós vamos entender isto. Em primeiro lugar, nós queremos entender algumas coisas, que são, o capítulo, ou o livro está dividido cronologicamente, segundo o próprio livro diz. Tudo isso é tirado do texto, depois você pode ler com calma, que não dá para ler texto por texto, vou ler só os chaves. Está dividido em 3 partes cronológicas, que aparece como as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de suceder. Então, quando João recebeu a revelação, ele dividiu em 3 partes, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que haviam de ser. As coisas que eram tem a ver com o capítulo 1, as coisas que são, naquela época presente, mas para aquela época, ano 96 depois de Cristo, tem a ver com o capítulo 2 e o 3, que era o que Jesus estava entregando para João entregar para as igrejas. 7 cartas direcionadas a 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia. Todas essas 7 igrejas estão localizadas no território hoje que pertence à Turquia, inclusive patrimônio histórico da humanidade. E as coisas que hão de vir começam no capítulo 4 e vão até o final do livro, no capítulo 22. Então nós temos as coisas que eram, capítulo 1, as coisas que são para aquela época, capítulos 2 e 3, e as coisas que hão de vir, capítulo 4 ao 22. Então, como você pode perceber, o livro é muito mais futurista, porque o livro fala do capítulo 4 ao 22, 18 capítulos prevendo coisas, anunciando coisas que devem acontecer, o que significa que Deus está usando o livro do Apocalipse como uma espécie de advertência, de informação para a igreja e de advertência. Por que será que Deus avisa das coisas que vão acontecer? Por que será que Deus faz questão de profeticamente trazer ao conhecimento da igreja e fazer a igreja pregar para as nações as coisas que hão de acontecer? Algumas pessoas tomam isso como aliás, tomam o livro do Apocalipse como um surto psicótico de João. Eu estava vendo na televisão há pouco tempo atrás, num canal americano, um grande cientista religioso dizendo abertamente na televisão: não, o livro do Apocalipse é resultado de um surto psicótico, porque João estava sob uma tensão muito grande, preso numa ilha, e a ilha de Patmos era uma ilha prisão, era um centro prisional, onde os romanos, o Império Romano colocava os prisioneiros considerados nocivos ao Império, e a maioria deles morria lá. João não morreu por uma intervenção de Deus, porque pouco tempo depois dele escrever o Apocalipse, João foi tirado de lá, veio um imperador e fechou a ilha, e aquele presídio foi desfeito, mas a maioria ficou por ali, morreu na ilha de Patmos. Então esse cientista estava dizendo: não, aquilo ali é um surto psicótico, porque tem que entender também a época. João estava vivendo uma época muito difícil e tal, e ele quis sugerir que se assemelhava a um transe causado por uma droga muito forte, quando a pessoa está vivendo uma tensão muito forte e ela então precisa de um escape, e então a mente dela entra num surto psicótico e ela então passa a ter visões psicóticas. Aí é que está o problema, é que isto é uma obra de Satanás. O diabo quer
que as pessoas acreditem que o que está escrito no livro do Apocalipse não é nada mais, nada menos do que um surto psicótico de um velho gagá louco. Mas a verdade é que as coisas que estão escritas neste livro são proféticas e elas vão acontecer, e elas parecem bizarras e elas são bizarras, e por causa disto Deus não quer que você se encontre nesse cenário. E porque Deus não quer você nesse cenário, Ele tomou o cuidado de escrevê-las, para que eu e você pudéssemos tomar conhecimento e escapar dessas coisas. Diga comigo: Deus profetiza porque ama. É mais ou menos como um pai vai falar: meu filho, olha, você não pode andar de moto, você vai cair, você é muito novo. Quando um pai avisa, prevê alguma coisa, uma mãe, aquilo é por amor. Deus é a mesma coisa, com a vantagem de que Deus conhece todas as coisas. Digam amém, Jesus. 3 formas de se interpretar o livro do Apocalipse, conhecida teologicamente: histórico, alegórico e futurístico. Escute isto. Alguns interpretam o livro do Apocalipse de forma histórica, que é mais ou menos o seguinte: não, o Apocalipse já vem se cumprindo ao longo da história, pedaço por pedaço. Então, alguns dizem, por exemplo, que o anticristo era Nero. Outros dizem, ou escolhem outros personagens ao longo da história, pessoas ruins, malignas, que perseguiram Israel, para dizer que aquela pessoa então era o anticristo, e que o livro vem se cumprindo ao longo da história. Tem um maluco no Brasil, um louco no Brasil, que prega que o livro do Apocalipse está no final do seu cumprimento. E ele diz que Satanás está preso por 1000 anos. Deus nos ajude quando ele estiver solto. Deus nos ajude. E ele diz que os cavalos já foram soltos, e etc e tal, e que a qualquer momento começa então um milênio de paz. Então, isso são absurdos. A outra forma é a forma alegórica ou futurística. Claro que existe bastante alegoria no livro do Apocalipse, muitas alegorias, mas tem que ser dito quando determinada coisa é vista de forma alegórica, e ela tem que ser encaixada dentro do contexto do livro. E a terceira e última forma, que é a forma que os centrados usam, é a forma futurística, que é olhar para frente, para o futuro, para as coisas que estão profetizadas no livro do Apocalipse. A respeito do autor, o autor do Apocalipse é João, e esse João é conhecido porque ele escreveu outros 4 livros na Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a 1ª, 2ª e 3ª cartas de João. E ele é muito conhecido porque era um discípulo de Jesus, e é conhecido na Bíblia como o discípulo a quem Jesus amava. E ele também era o mesmo que reclinava no peito de Jesus, um discípulo muito querido e especial. E ele estava entre os 3 discípulos que se destacam no ministério de Jesus: Pedro, Tiago e João. Então esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 epístolas e que escreveu, portanto, o livro do Apocalipse. Agora, por que João escreveu o livro do Apocalipse? Por que Jesus escolheu João para receber as revelações mais profundas da história da humanidade? Alguns sugerem que é porque João recostava no peito de Jesus, João era muito íntimo de Jesus. Uns dizem que é porque João era o discípulo a quem Jesus amava. Outros dizem que é porque João foi o único discípulo a ficar no local da crucificação, e que todos os outros discípulos fugiram com medo. E tudo isso é romântico, é bonito, mas textualmente falando existe uma pista, uma sugestão da razão do porquê Jesus escolheu João. Outros dizem que é porque João foi o último a morrer, porque ele ficou até perto do ano 100, porque ele escapou de um tacho de azeite fervendo, e porque ele não morreu naquele tacho de azeite fervendo, ele foi mandado para Pátimos, e como compensação, então, Deus lhe deu as revelações do Apocalipse. Mas textualmente existe uma outra informação gloriosa no próprio livro dele, no Evangelho de João. Sugere que João tinha uma relação muito estreita com a família sacerdotal. Escute bem isso aqui. Na época de Jesus, na história de Israel de um modo geral, mas na época de Jesus, que era a época de João,
a família sacerdotal, o sumo sacerdote era a maior autoridade que havia em Israel. O sumo sacerdote, ele representa mais ou menos nos dias de hoje como o presidente do Supremo Tribunal Federal de um país. Era aquela pessoa que tinha autoridade máxima, cujo decreto nem o presidente da república pode mudar. O sumo sacerdote era a autoridade máxima, ele era o cabeça do sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel. Agora escute isto: havia lugares no sinédrio com relação, ou espaços usados pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote, que ninguém podia entrar a não ser pessoas que tivessem relação com a família do sumo sacerdote. Isso era um princípio, era uma lei em Israel. E olha o que acontece em João capítulo 18, versículos 15 em diante. Nós encontramos João pessoalmente ligado com o sumo sacerdote. O texto diz, no grego, quando diz que João era conhecido do sumo sacerdote, a palavra no grego é gnostos, gnostos, com G mudo. E essa palavra gnostos quer dizer familiarizado, uma relação de família. O que sugere claramente que João era descendente de uma família sacerdotal. Pastor, e o que isso tem a ver? Ora, para João ser descendente da família sacerdotal, ele tinha que ter herança sacerdotal. Então, muitos sugerem que João, antes da sua conversão, antes dele aderir ao ministério de Cristo, ele foi sacerdote em Jerusalém. E que ao se converter, ao aderir a Cristo, portanto, deixou a prática do sacerdócio terreno, mas não perdeu a sua relação com a família sacerdotal, que lhe dava certos direitos. Então, nos versículos 15 e 16, por exemplo, João apresenta ter autoridade suficiente para fazer Pedro entrar dentro da sala de julgamento do sinédrio, onde só entravam pessoas ligadas ao sinédrio. João não apenas entra, como chega para a porteira e diz: olha, esse homem está comigo, ele vai entrar comigo. E ele leva Pedro com ele para dentro da sala do julgamento. E um certo Policarpo, do segundo século, do ano 155, que morreu em 155, escreveu algo a respeito de João. Escute isto: do segundo século, ele escreveu a respeito de João, dos chamados iluminados que viviam na Ásia, que morreram na Ásia. Ele diz: há também João, que recostava no peito do nosso Senhor, e que era sacerdote, usando turbante, um mestre mártir, que descansa em Éfeso. Testemunho de um historiador do segundo século, que alega ter visto João de turbante, com a mitra, que é um turbante usado por sacerdotes, que João aparece usando. Digam graças a Deus. Fica com o olho aberto aí. Se você vê que a pessoa vai cochilar do seu lado, você dá um cutucão e fala assim: fica tranquilo que vai ficar mais simples. Amém? Tem um escritor chamado Alfred Edersheim. Ele é judeu, ele é um rabino judeu. E ele escreveu um livro chamado The Temple, o Templo. E ele disse: em verdade, o livro do Apocalipse como um todo pode ser assemelhado aos serviços do templo. Escute isso. E comparado com as suas relações proféticas, adoração e louvor. Portanto, para entender o livro do Apocalipse, tem que olhar coisas judaicas, coisas hebraicas. Por isso que a mente ocidental, quando olha para o livro do Apocalipse, é complicado demais. Você olha, ali diz coisas que você não entende. O que vencer receberá uma pedrinha branca. A gente fica pensando: para que eu preciso de uma pedrinha branca? Eu vou fazer o que com uma pedrinha branca? Nós não sabemos o que fazer com uma pedrinha branca, porque isso tem a ver com a cultura de Israel, isso tem a ver com a cultura romana, com a época de Jesus. Jesus está usando informações da sua época para passar uma mensagem. Então, o que essa pedrinha branca tem a ver, por exemplo? Quando um soldado romano fazia uma obra muito extraordinária, salvava a vida de alguém, salvava um pelotão, conquistava uma área, fazia algo muito expressivo, o que aconteceria hoje em dia com uma pessoa que foi herói no Iraque? O presidente leva no Congresso, na verdade, faz aquela cerimônia, vai lá e dá uma medalha para aquela pessoa, não é isso? Naquela época, a pessoa recebia uma pedrinha branca que ela poderia colocar num anel, ela poderia pendurar no pescoço, uma pedrinha branca com o nome dela. Aquela pedrinha branca que ela recebia
dava ela acesso a todos os lugares públicos da cidade de graça. Então, tudo aquilo que os outros pagavam, para ir no teatro, para ir no Coliseu, para ir aqui e acolá, para ir nas piscinas térmicas, que tinham muitas em Roma, a pessoa pagava, mas aquele indivíduo que tinha aquela pedrinha branca, que recebeu porque por honra ao mérito, ele tinha acesso aberto ao Império Romano, àquelas áreas que para os outros custava dinheiro, para aquela pessoa era de graça, porque ela recebeu aquela pedrinha branca. Então o que Jesus está usando? Jesus está usando uma linguagem da época para nos dizer o seguinte: olha, o que venceu daria uma pedrinha branca. Em outras palavras, seja fiel, pague o preço, aguente firme, porque os que vencerem terão acesso livre na Nova Jerusalém. Eu vou te dar uma pedrinha branca e você vai ter trânsito livre na minha cidade. Você vai entrar e sair e ninguém vai poder te parar. Você vai ser tratado com honra. A mensagem é essa: quem vencer será tratado com honra na cidade santa. Pastor, mas não é todo mundo que vai poder ir em qualquer lugar na Nova Jerusalém, não? Já ouviu falar em galardão? Galardão, já ouviu falar? Tem gente que pensa que galardão é só uma coroa. Uma coroa é um galardão. Você vai chegar lá, passa uma vida aqui tremenda, sofre, e aquela história, e enquanto uns aí faz e acontece, você está aí vivendo em santidade, aí chega lá, vai receber uma coroazinha para botar na cabeça, ficar com a coroa andando para lá e para cá. Isso não faz sentido. Isso é falta de imaginação e falta até de interpretação e de conhecimento. Não, tem benefícios. As pessoas vão poder andar de um lado para o outro, e de acordo com o grau de fidelidade e o grau de galardão, você vai ter privilégios maiores do que outros. Algumas pessoas vão ficar lá pertinho do muro da Nova Jerusalém. Ele vai entrar raspando, na hora que a porta estiver batendo, ele passa, pum, e quase prende o vestido dele. Vai passar assim no limite, na rebarba. Outros não. Outros vão entrar com honra, com celebração, vão entrar em triunfo, vão ter lugares de honra próximo do trono. É mais ou menos o seguinte: você está na América, mas você nunca viu o presidente, você nunca pegou na mão do presidente. Mas tudo que o presidente faz te afeta, não é verdade? Qualquer lei que o presidente assina te afeta. Afeta o camarada que está lá em Washington, do lado da Casa Branca, como afeta a gente que estamos aqui pertinho do Canadá. Não é verdade? Afeta todo mundo. Mas não significa que todo mundo conhece o presidente. Agora, o indivíduo que pulou nos trilhos do trem para salvar o outro, em Nova York, o ano passado, ele estava na estação de trem, o trem estava vindo, e o indivíduo teve uma seizure, uma crise de seizure, epilepsia, e caiu nos trilhos do trem. E quando o trem estava vindo, o cara olhou, viu que não tinha jeito, ele pulou por cima do cara, e achatou ele, o trem passou por cima, e os dois se salvaram. E aquele homem foi levado na Casa Branca pelo presidente Bush, numa reunião, num dos seus discursos, e eu assisti pela televisão o presidente Bush mandando entregar para ele um brochezinho, uma medalhazinha, e ele ficou de pé no meio de todos aqueles no Capitólio, e todo mundo aplaudindo, e o presidente dando uma palavra de estímulo, de incentivo, dizendo: olha, porque todos os americanos fossem assim, que se preocupassem um com a vida dos outros. Então aquele homem que até um certo dia era normal, vivia lá no Queens, em Nova York, no Bronx, melhor dizendo, em Nova York, uma pessoa pobre que nunca teria a chance de apertar a mão do presidente, porque fez algo especial, agora estava lá no Capitólio, recebendo honras do presidente. Oh, Jesus amado, eu espero que você esteja entendendo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu te dizer, Deus vai valorizar o teu esforço, a tua dedicação, o teu amor, o teu sofrimento. As tuas lágrimas estão sendo contadas. Deus não se esquece de ninguém. Digam graças a Deus. Então a visão do livro é mais ou menos o seguinte: como João era um sacerdote, não estava em atividade, mas ele era um sacerdote, o que lhe dava uma formação sacerdotal. O que significa? Que Jesus escolheu João para escrever o Apocalipse, para ter as visões, porque ele precisava de alguém que entendesse de coisas sacerdotais.
Porque o que nós encontramos no livro do Apocalipse, a partir do momento que começa o capítulo 4, o que nós encontramos é um sacerdote terreno entrando dentro do templo celestial. E ele começa a ver coisas, porque no capítulo 4 diz o seguinte, anuncia que há uma porta aberta. Ele vê a porta aberta e a voz diz, venha para cá. E ele entra por aquela porta e começam as visões do Apocalipse. Então o pano de fundo das visões do Apocalipse é um homem sacerdote, de formação sacerdotal, olhando dentro do templo celestial. Pastor, que templo é esse? Quando Moisés estava no Monte Sinai para receber as revelações do tabernáculo, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E Deus deu para ele as instruções para construir o tabernáculo e disse o seguinte para ele: tenha o cuidado de fazer conforme a visão que você viu no monte. Ou seja, alguns poucos homens na história da humanidade tiveram o privilégio de olhar dentro do templo celestial. O templo celestial é a sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus é um templo. A sala do trono de Deus é o templo celestial. O trono de Deus é o centro. E tem uma série de coisas acontecendo em volta do trono de Deus, que a Bíblia descreve, nós vamos falando aos poucos daqui até o final do mês. A Bíblia descreve esses acontecimentos que se dão ao redor do trono. E agora escute isto, que é o mais lindo. E tudo isto tem um paralelo profético na terra. Tudo que acontece no templo celestial tem um paralelo profético na terra. Por isso que Deus mandou construir um tabernáculo, um templo semelhante ao do céu. E as coisas que começaram a acontecer na terra, desde que Israel construiu o primeiro tabernáculo e depois tornou-se templo, essas coisas todas têm ligação profética com as coisas do céu, digam graças a Deus. Por exemplo, quando o dia amanhecia no tabernáculo ou no templo, e o dia amanhecia da seguinte forma, eles não tinham relógio, né? Relógio assim. Hoje em dia nós temos horários atômicos. Esse ano, por exemplo, os relógios tiveram que ser mexidos em 2 segundos, se não me engano, 2 ou 3 segundos. Porque com o tempo há esse atraso ou esse adianto. Então, porque nós temos um controle atômico do tempo, então é preciso, não se perde um só segundo. Então, esse ano, por causa de alguns anos que vem, eles então descobriram que nós estávamos 2 segundos atrasados, então eles adiantaram o relógio. Para nós não faz diferença, mas para ele, para as autoridades faz. E eles então, naquela época não tinha nada disso, era tudo controlado pela sombra, pelo movimento dos corpos celestes. Então, de que forma que eles identificavam que o dia havia começado para o serviço do templo? Quando o planeta Vênus começava a desaparecer, porque o planeta Vênus é o corpo celeste mais brilhante depois do Sol, de manhã. Então você acorda de manhã bem cedo, se você olhar para o céu, você vai ver só o sol e você vai ver um pontinho brilhante, que ao longo da história ficou conhecida como estrela da manhã. É o planeta Vênus, que brilha até um certo ponto. Então, quando o planeta Vênus começa a desaparecer, então os vigias do templo identificam que está na hora de começar o serviço matutino. Agora, interessante ou não, o serviço matutino do templo começava com a limpeza dos 7 castiçais de ouro. Todo mundo já deve ter visto aquela foto da menorá, os castiçais, 2, 4, 6 e um no meio, 7. Quem já viu isso? É uma peça, um símbolo bíblico, que era usado no tabernáculo e também no templo. No tabernáculo tinha um só, no templo haviam vários, porque o templo era muito grande, uma só não daria conta de iluminar. Então, como é que começava o serviço da manhã no templo? O sacerdote entrava no templo, pegava a menorá, que eram 7 pontas,
apagava 5 pontas. Quantas que ele apagava? E deixava 2 queimando. 2 ficavam queimando, ele apagava 5. E aí ele pegava, tirava o pavio, cortava aquela borra preta, limpava, botava pavio novo, se precisasse, colocava azeite, óleo, e 2 ficava queimando, porque o fogo não podia jamais se apagar. Nem o fogo do incenso e nem o fogo da menorá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então ficavam 2 acesas e 5. Ele limpava aquelas 5 no serviço matutino, era assim que abria o serviço. E ele então terminava, acendia aquelas 5. Quando chegava na parte da tarde, ele apagava as 2, deixava as 5 acesas, limpava as 2, e assim era todos os dias, religiosamente falando. Agora, olha como que o livro do Apocalipse abre. Bíblia na mão aí. Olha como que o livro do Apocalipse abre, capítulo 1. Jesus. Capítulo 1, todo mundo, rápido, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos seus pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a ele glória, poder para todo sempre, amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora preste atenção nisso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu já vou falar sobre isso, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olhem para mim aqui agora. Era exatamente o que acontecia no templo, porque o rabino Edersheim, Alfred Edersheim, diz no seu livro The Temple, que o livro do Apocalipse é uma visão profética do templo celestial. E olha que no começo do livro, o que acontece é exatamente o que acontecia na abertura do serviço matutino no templo. Como é que eles abriam o serviço? Eles limpavam a menorá, limpavam 5 e deixavam 2 queimando. Jesus faz a mesma coisa, o livro do Apocalipse abre, quando João olha para trás para ver aquela voz, ele vê 7 castiçais de ouro. E aqueles 7 castiçais de ouro representando a igreja. E eu não sei se você já prestou atenção nisso ou não, mas o que acontece durante as cartas das igrejas é que Jesus identifica 5 igrejas que estão com problema e ele aponta 2 igrejas que estão bem. Ele fala da igreja de Filadélfia e fala da igreja de Esmirna, que estão bem. Ele não faz nenhuma repreensão a elas, mas ele repreende 5 delas. Será coincidência, Jesus, que o sacerdote limpava 5 pontas da menorá e deixava 2 queimando? E Jesus aparece dizendo: olha, tem 5 igrejas precisando de restauração, agora vocês 2 estão ok. Ele está usando uma linguagem profética para falar conosco. Digam graças a Deus. 2 coisas importantes sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, João disse: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Diga comigo, dia do Senhor. Mais forte para você não cochilar. Diga: o dia do Senhor. Maravilha. O que é o dia do Senhor? Aí vem um outro debate. Os adventistas dizem que é o sábado. Não, olha, é o sábado, ele foi arrebatado no sábado. Mas não é porque a Bíblia diria sábado, porque todas as vezes que o sábado aparece na Bíblia, a Bíblia diz sábado. Então não tem razão para chamar sábado de dia do Senhor aqui, sendo que no resto da Bíblia é chamado de sábado. Outros dizem que o dia do Senhor é o domingo, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Não, ele foi arrebatado no domingo.
e os evangélicos até usam esse argumento para rebater a questão do sábado. Mas também não é necessariamente verdade, porque o domingo na Bíblia é chamado de primeiro dia da semana. Todas as vezes que a Bíblia fala do domingo, ele é citado como primeiro dia da semana. Então a Bíblia diria, eu fui arrebatado no primeiro dia da semana. Então, se não é sábado e não é domingo, o que é então o dia do Senhor? É que na Bíblia existe um dia no Velho Testamento chamado de dia do Senhor. Em todo o Velho Testamento, várias profecias que não dá para ler, lógico, mas eu poderia dar para você aqui textos como Isaías 13, 6, 9, Jeremias 46, 10, Ezequiel 13, 5, Ezequiel 33, Joel 1, 15, Joel 2, 1 e 11, Amós 5, 18, Obadias 1, 15, Sonfonias 1, 7, Zacarias 14, 1, Malaquias 4, 5, vários textos do Velho Testamento que fala de um tal dia do Senhor. Quem está entendendo? O que é isso então, pastor? A expressão dia do Senhor é uma expressão, é um termo. Não está se referindo a um dia literal, um dia, não. Mas é um termo que diz respeito ao dia da vingança do Senhor. É um dia, entre aspas, porque é um termo, é uma expressão. É um dia em que o Senhor se levantará para julgar a terra. É o dia em que o Senhor se levantará para pedir contas. Leia lá os textos depois. Pastor, eu não guardei na memória os textos. Compra o DVD depois que está tudo gravado ali. É o dia em que o Senhor se levantará para pedir conta da terra. Curiosamente, no Apocalipse, existe um tempo determinado de 7 anos em que o Senhor se levanta para julgar a terra. E que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, em diante, 24 em diante, chama de grande tribulação. E ele diz que será um tempo de tão grande tribulação, e ele diz, como jamais houve sobre a face da terra. Agora, se você quiser ter uma noção do que é que Jesus está dizendo como tempo de tribulação, como jamais houve, vai no cinema assistir um filme chamado Defiance. Defiance é o título do filme, que quer dizer resistência. Vai assistir esse filme, eu estou indicando. É a história de 3 judeus que se levantaram na Segunda Guerra Mundial para salvar a vida de judeus. E eles então juntam milhares de judeus e fogem para as matas. E ficam lá escondidos nas matas, no inverno, dormindo em cabaninhas feitas improvisadas e aquela coisa, todo mundo expostos à doença e tanta coisa. E lá eles ficam por anos, vários são mortos, mas muitos sobrevivem. E você vê aquele filme, pega também a lista de Schindler, para você ver o que é que o povo de Israel passou na Segunda Guerra Mundial. Parece impossível um período de dores maior do que aquele. Mas Jesus Cristo, o nosso Jesus, que nunca mente, disse que a grande tribulação vai pôr a Segunda Guerra Mundial no chinelo. Jesus nos adverte que os campos do Holocausto, ou a grande tribulação, a ira do anticristo, vai transformar os campos de Auschwitz, do Holocausto alemão, em playground. Porque vai ser um tempo de dor, de sofrimento, tão grande como jamais se viu sobre a face da terra. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga assim, eu sugiro que você não fique. E eu vou mais longe. Tem muita... Pastor, o senhor não poderia pregar, abrir o mês escatológico falando sobre algo assim mais entusiasmante? O senhor podia falar sobre a volta de Jesus, falar sobre a Nova Jerusalém e tal. O senhor podia falar sobre algo assim mais entusiasmante, pastor. O senhor não acha, não? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem pouco pregada, pouca gente quer pregar esse tipo de mensagem, porque não é muito popular e porque exige muita pesquisa. Mas deixa eu te dizer, aqui mesmo nesse auditório, com pouca gente, se nós não levarmos a sério as coisas que Deus diz, pode ter aqui nesse auditório pessoas que vão presenciar o que eu estou dizendo.
e que esta mensagem pode impedir. Porque a palavra profética não vem para assustar, não vem para desanimar, não é um filme de terror, ela vem para nos despertar e dizer: olha, Deus vai julgar a terra e você pode escapar. Jesus. Então, várias coisas que você vê acontecendo no livro têm similaridades com o serviço do templo. A menorá, que era limpa na abertura do templo, você vê Jesus limpando a menorá, que são as 7 igrejas, na abertura do livro do Apocalipse. Segunda coisa que acontecia quando o serviço do templo começava, limpava a menorá, e a segunda coisa que eles faziam era sacrificar um cordeiro. Sacrificava o cordeiro, e a terceira coisa que eles faziam era abrir a porta do templo para as pessoas entrarem. A sequência é idêntica no livro do Apocalipse. Jesus limpa a menorá nos capítulos 2 e 3. No capítulo 4, João disse: eis que eu vi uma porta aberta. E quando ele olha e diz: e vi um cordeiro como tendo sido morto. Ele está olhando dentro do templo celestial, enxergando a coisa pela perspectiva sacerdotal. Ou seja, a coisa está acontecendo no plano espiritual, profeticamente extremamente similar com o que acontecia no templo, o que prova o seguinte, dentre outras coisas, que nós precisamos amar um pouco mais Israel. Nós precisamos amar um pouco mais a nação de Israel, porque o que esse povo passou para entregar na nossa mão a Bíblia, traduzida na nossa língua, não foram eles que traduziram para português, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Que eles passaram para trazer esses arcanos até hoje, para guardar essas coisas para chegar às nossas mãos. Ah, pastor, mas eles pecaram, eles erraram, resistiram Jesus. É verdade, mas sem eles talvez nós nunca conheceríamos essas coisas. Eles passaram por coisas tenebrosas, por serem o povo de Deus. No filme Defiance, tem uma oração de um rabino, no momento da maior crise, ele para e fala assim: Senhor, quando eles estão enterrando alguns mortos, eles falam assim: Senhor, por favor, tira de nós o privilégio de sermos o povo santo, passa para outro, Senhor, tira de nós não temos mais sangue para derramar, não temos mais lágrimas, chama outro povo. Porque na mente dele, o que se passava? Nós estamos passando por tudo isso por sermos o povo escolhido. Eles são perseguidos por Satanás, porque é a nação escolhida. A rainha Elizabeth chegou para um dos seus conselheiros e disse assim: olha, ela estava numa crise de fé, e ela disse: se você for capaz de me provar que Deus existe com uma frase, eu vou crer que ele existe. Aí um dos seus conselheiros falou: majestade, eu não preciso de uma frase, eu preciso de uma palavra: Israel. Com uma palavra eu provo para a senhora. E aí contou a história de Israel para ela, tudo que Israel passou. Israel é um povo que não deveria existir, só existe porque é o povo escolhido de Deus, porque Israel tem a mão do Senhor sobre a sua vida e a sua cabeça. Digam graças a Deus. Nós precisamos amar um pouco mais Israel. O serviço do templo é dividido em 2 turnos de 12 horas, chamado de serviço matutino e serviço vespertino. Os 12 primeiros capítulos do Apocalipse, escute isso, é figura do serviço matutino do templo, que não dá para falar desses detalhes, você está entendendo, mas vai guardando, porque é o mês todo, não é tudo hoje. Parte do capítulo 12, capítulo 13 ao 19, são relacionados ao meio da tribulação, a grande tribulação até a metade, melhor dizendo, que estão relacionados ao meio da tribulação até o fim, é figura do serviço vespertino do templo, como por exemplo, o tocar das harpas, que acontecia dentro do templo no serviço vespertino. Você vê isso do capítulo 13 em diante do Apocalipse, ou seja, o livro do Apocalipse é nada mais, nada menos do que a revelação de Deus à humanidade, usando como pano de fundo esse argumento sacerdotal. Quantos estão entendendo até aqui o que foi dito? Dá um glória a Deus aí.
Dá uma salva de palmas ao Senhor para você articular os braços aí e celebrar ao Senhor. Escute isto. Segundo Hebreus 8:5, você pode ler depois isso, Hebreus 8:5, Êxodo 25:40. O tabernáculo foi construído segundo o modelo do céu, o que significa que há um templo no céu. E curiosamente, o templo na terra foi construído sobre um monte santo chamado Monte Sião. E a Bíblia diz, ou a Bíblia chama o lugar onde Deus habita de Monte Santo. Quando Lúcifer se rebelou, Isaías capítulo 14, o texto diz que ele queria subir no lugar da habitação de Deus, ao Monte Santo, acima das estrelas de Deus, para poder tomar o lugar de Deus. Então, o lugar de Deus é chamado de Monte Santo. O templo celestial foi construído sobre um monte, o Monte Moriá, que é conhecido como Monte Santo. Tanto o celestial quanto o terreno possuem livros. Tanto o celestial como o terreno possuem sacerdócio. Tanto o templo celestial como o terreno possuem móveis sagrados. Tanto o celestial como o terreno possuem trombetas, possuem vasos sagrados. Ou seja, o templo original foi criado por Deus no céu, antes mesmo de Adão ter sido criado. Com relação a Lúcifer, primeiro deixa eu entrar com você nesse assunto. Revelação de Jesus Cristo. O livro é a revelação de Jesus Cristo. Então você pega o livro do Apocalipse, capítulo 1, você começa, revelação de Jesus Cristo. Aí aparece essa visão dele aqui no capítulo 1, depois vem as cartas, capítulo 4 ele entra no templo celestial, começa a ter as visões, e por aí vai. Daí a pouco começa juízo, aparece os 4 cavalos, aí vem os 7 selos, vem os 7 ais, e aí só volta a falar dele de novo lá na frente no capítulo 19. Então, o que João quer dizer com revelação de Jesus Cristo? É mais ou menos o seguinte: na economia de Deus existem 3 funções vitais. 3 funções vitais, que é profeta, sacerdote e rei. Levanta a mão assim comigo. Você vai lembrar disso, diga profeta, sacerdote e rei. Essas são as 3 funções vitais na economia divina. Você vai encontrar na Bíblia várias pessoas, uns foram sacerdotes e profetas, outros foram reis e profetas, mas você não vai encontrar ninguém na Bíblia que tenha sido os 3. Vou repetir, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma pessoa que tenha sido as 3 coisas, profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. A única pessoa é Cristo. Cristo é dito ocupar as 3 funções. Só que essas 3 funções seriam a seu tempo. Por exemplo, na terra, em relação a essas 3 funções, Jesus era chamado de profeta. A Bíblia diz em vários lugares que ele era reconhecido como profeta. A mulher samaritana, por exemplo, quando ficou impactada com o que ele disse, foi lá na cidade e disse: olha, venha ver um profeta que eu conheci. Ele disse tudo da minha vida. Quando ele estava no mar e salvou os seus discípulos, eles mesmos disseram: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Quando ele multiplicou o pão, eles disseram: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, durante toda a sua caminhada terrena, ele era conhecido como profeta. Em nenhum momento você vai ver Jesus no templo trabalhando como sacerdote. Ele não foi sacerdote na terra, e nem podia ser, porque ele era da tribo de Judá, e o sacerdócio tem que vir da tribo de Levi, na terra. Agora você abre o livro de Hebreus, do capítulo 4 para frente, Jesus aparece como sumo sacerdote. Como que ele saiu da condição de profeta para sumo sacerdote? Se na terra ele nunca foi sacerdote, ele foi profeta. Hebreus abre e ele aparece como sumo sacerdote. Temos, pois, um sumo sacerdote no céu diante de Deus para interceder por nós, Jesus Cristo, o justo.
E ele aparece como sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus ainda diz que não é por sangue de boi, nem de ovelha, nem de cabras e nem de bodes, mas pelo sangue perfeito de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote que atende diante de Deus no céu. A pergunta é, como que ele passou da condição de profeta para sumo sacerdote? Como e quando? Diga comigo, fala, pastor. O que acontece é o seguinte: no livro de João, capítulo 20, versículo 17, acontece uma cena interessante. Jesus tinha terminado de ressuscitar, e aí as mulheres se aproximam dele, dentre elas Maria Madalena, e quando ela vai se aproximando de Jesus, Jesus diz assim: não me toques. Tem uma versão que diz: não me detenhas, mas no grego diz literalmente: não me segure, não ponha a mão em mim. É isso que o texto quer dizer no grego. Por isso que tem versão que traduz como não me toques. Ele diz assim: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Capítulo 20, versículo 17. No próprio capítulo 20, versículos à frente, ele chega para Tomé e fala assim: toca aqui na minha mão, para você ver que sou eu mesmo. Toca aqui no meu lado, você vai ver que sou eu mesmo. Porque Tomé não acreditava que era ele. Tomé achava que era um fantasma, que era um fake, alguma coisa. E ele vai e fala: toca aqui, Tomé, toca aqui, olha o cravo aqui, ó. Toca aqui, Tomé, tá vendo? Sou eu. Por que que Maria não podia tocá-lo? Porque ele disse: eu ainda não fui para o Pai, e a sua ascensão só acontece no final do livro. Você conhece a história, quando ele vai para Betânia, e lá então ele é assunto aos céus. Mas por que que Maria não podia tocá-lo, mas Tomé lá na frente pode? Que significa que existe uma ascensão secreta que ninguém viu. Existe uma ascensão. Jesus teve duas ascensões. Uma ascensão visível, que está escrita na Bíblia, e uma ascensão secreta, que aconteceu entre essa conversa dele com Maria e o encontro dele com Tomé. Por isso que Maria não podia tocá-lo. Agora, para entender por que que Maria não podia tocá-lo, você precisa de informação sacerdotal. Por exemplo, havia uma festa judaica chamada Yom Kippur. Diga comigo, Yom Kippur. Essa palavra é traduzida na Bíblia como expiação. Yom Kippur, expiação, em inglês atonement, expiação, que era mais ou menos o seguinte: uma vez por ano, na virada do ano judaico, o sumo sacerdote se isolava numa câmara por 10 dias, ficava afastado de todos, inclusive da família. O sumo sacerdote que ia celebrar aquela festa saía de casa, ia para uma câmara no templo, se trancava naquela câmara e ficava estudando a Torá, que era a Bíblia judaica, por 10 dias. Ninguém podia se aproximar dele. Ele estava num processo chamado de purificação. Porque no dia do Yom Kippur, ele teria que entrar dentro do Santíssimo Lugar, onde ele só entrava uma vez, só ele podia entrar, e só uma vez por ano. Ele sacrificava os animais do lado de fora do templo, pegava o sangue dos animais numa vasilha parecida com essa, feita de ouro, tomava aquele sangue e entrava dentro do Santíssimo Lugar. E a história diz, a Bíblia não diz isso, mas a história, a tradição judaica, o Talmud diz que que amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote e colocavam umas sinetinhas feitas de romã. E à medida que ele ia entrando, aquelas sinetinhas iam batendo. Por quê? Ninguém ia poder entrar lá dentro. E se Deus rejeitasse o sacrifício, o sumo sacerdote morria lá dentro. Então eles precisavam daquela corda para puxar o corpo dele de volta, porque ninguém podia entrar lá dentro. Só ele uma vez por ano. Agora escute isto. Ele entrava dentro do Santíssimo Lugar, passava no altar do incenso, tocava nos chifres do altar do incenso com sangue, entrava dentro do Santíssimo Lugar e aspergia sangue sobre a tampa da arca. Se Deus aceitasse o arrependimento de Israel, porque o Yom Kippur, o dia da expiação, era o dia em que os pecados da nação inteira eram expiados.
Por isso que ele tinha que entrar no Santíssimo Lugar, o lugar onde a glória de Deus se manifestava, e espargir sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Se Deus rejeitasse, ele morria. Se Deus aceitasse, ele voltava. Quando o povo ouvia o barulho das sinetas, com ele voltando, o povo explodia em gozo, em alegria, porque Deus tinha perdoado a nação. Significava que aquele ano ia ser um ano bom, um ano abençoado, um ano sem juízos. Agora aqui é que entra a coisa. Duas coisas. Primeiro, o sumo sacerdote que ia fazer o Yom Kippur, que ia levar o sangue dentro do Santíssimo Lugar, não podia ter contato com ninguém por 10 dias. Até o momento em que ele terminava a cerimônia. Depois liberava, ele conversava com as pessoas, normal, voltava para casa, ia ter a vida dele normal. Mas até o momento ele não podia ter contato com ninguém. Segundo lugar, o sumo sacerdote, durante 355 dias no ano, ele usava uma roupa de 8 peças, era a roupa mais chique de Israel. Destacava o sumo sacerdote, que era uma roupa colorida, bonita, feita com panos finos. 8 peças. E ela era toda colorida, bonita. Quem olhava de longe sabia, é o sumo sacerdote. 355 dias no ano. Mas durante esses 10, diga comigo, durante esses 10, escuta isso, ele tinha que tirar aquela roupa que era muito, muito colorida, era uma roupa para destacar mesmo o sumo sacerdote, era uma roupa de honra. Ele tirava aquelas 8 peças de roupa e colocava só 4 peças de roupa que era usada por um levita comum, que era uma roupa branca até o chão, com uma cinta enrolada na cintura com 7 nós, um turbante na cabeça e uma calça por baixo, uma calça, o roupão, o cinto e o turbante, tudo branco. Agora, era a única vez no ano em que o sumo sacerdote podia se vestir como um levita, com roupa toda branca, porque aquilo simbolizava quebrantamento do sumo sacerdote, simbolizava santidade, arrependimento, humildade, quando ele saía daquela roupa importante e vestia aquela roupa simples. Quem está me entendendo? Agora, volta aí no seu livro do Apocalipse comigo, para você entender uma coisa. Eu só tenho 5 minutos. Capítulo 1, versículo 13, onde nós paramos. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Escuta, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. Ele vê Jesus vestido igual a um levita. A visão, ele não viu Jesus com a roupa do sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é sumo sacerdote. Mas quando João vê, ele não vê ele vestido de roupa de sumo sacerdote. Ele vê Jesus vestido com roupa de levita. Como nós sabemos que o sumo sacerdote só vestia roupa levita no dia do Yom Kippur, no dia em que ele ia derramar o sangue sobre a arca, o que é que o Apocalipse está me dizendo? Que João teve uma visão do templo celestial no exato momento em que Jesus estava exercendo a sua função de sumo sacerdote para expiar os pecados das nações. Ele estava no templo celestial, lá não pode entrar pessoas comuns, por isso tinha que ser ele. Não pode ser sangue de boi, nem de cabra, nem de bode, tem que ser o sangue de Jesus. Então ele entrou no templo celestial com o seu próprio sangue para tocar os móveis sagrados do templo celestial. Porque o texto fala da menorá, o texto fala do altar do incenso
e o texto fala da Arca da Aliança, lá no templo celestial. O texto não fala da pia de bronze, não fala do altar de sacrifício e não fala da mesa dos pães da proposição, mas fala da Arca da Aliança, do altar do incenso e dos 7 castiçais de ouro. E Jesus, com o seu próprio sangue, foi no tabernáculo celestial expiar ou limpar o tabernáculo celestial da rebeldia de Lúcifer, limpar o tabernáculo celestial da queda dos anjos, porque o pecado de Satanás e a queda dos anjos manchou o tabernáculo celestial, e Deus não pode lidar com mancha, com pecado, e o sangue de Jesus purifica essas coisas. Ele purifica não apenas isso, mas ele purifica os nossos pecados. Ele purifica os seus pecados, os meus pecados. E é por isso que à direita de Deus Pai, ele tem o poder e a autoridade de interceder por nós. Porque ele está lá agora como sumo sacerdote. E é por isso que Maria não podia tocar. Não, Maria, não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Porque entre o encontro dele com Maria e o encontro dele com Tomé, ele tinha que ir ao céu depois da ressurreição, levar o sangue dele para o Pai. E se Maria tocasse nele, o tornaria o que a lei judaica chamava de execrável. Se ele fosse tocado por alguém antes dessa ida, ele seria considerado incapaz de exercer aquela função. Por isso que Maria não podia tocá-lo. Quando ele voltou, agora já podia. Comeu peixe, conversou com Tomé, o outro tocou ele aqui, tocou ele ali, abraçou um aqui, abraçou um ali. Agora estava tudo bem, porque já tinha passado o Yom Kippur celestial. O Yom Kippur eterno já havia passado. Então eu vou terminar com isso, que meu tempo já foi embora. Deixa eu te dizer uma coisa. O livro do Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, que é um livro difícil, complicado, um livro assustador, as pessoas entram em pânico, desesperadas, muita coisa feia, muita coisa ruim. Não, o livro do Apocalipse é a garantia de que o projeto de Deus em salvar você e a mim e as nações ainda está de pé. Deus não esqueceu de nós, Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu, Deus é fiel e Ele era com esse negócio até o final. Deus é fiel. Jesus está lá agora, nesse momento, enquanto prego, à destra de Deus Pai, olhando para mim, para você, intercedendo por nós e dizendo: Pai, abençoa-os. Jesus. E todas as vezes que você não foi consumido por causa do teu pecado, todas as vezes que você errou e Deus não te matou, é porque o sangue de Jesus está como testemunha diante de Deus. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é fiel. Jesus. E nós entendemos o momento que ele passou de profeta para sacerdote. Está lá em João 20, 17. E que revelação é essa do Apocalipse? É a revelação de como que ele vai passar de sacerdote a rei. Porque no começo do Apocalipse ele aparece como sumo sacerdote. No final do Apocalipse ele aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Apocalipse está aqui para nos revelar de que forma que ele vai transitar da condição de sumo sacerdote para a condição de rei, para ocupar a última função disponível na economia divina. E a única pessoa a ocupar as três foi ele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Diga comigo: não existe outro melhor do que Jesus. Jesus é o Senhor e Ele é o meu Salvador. Amém? Vamos ficar de pé neste momento.